uma história com muitos protagonistas. Na certidão de nascimento da física quântica consta a data 14 de dezembro de 1900 em Berlim, na velha Alemanha Imperial, e o nome do físico alemão Max Planck, 1858 a 1947. Contudo, é grande a lista dos pais fundadores da física quântica. O que atraiu a atenção de Planck e que está na origem da história da física quântica era o problema muito popular entre os físicos da época e dizia respeito ao cálculo da intensidade da radiação distribuída pelas diversas frequências emitida. Como sabemos, qualquer quando aquecido a temperaturas muito elevadas fica incandescente, emitindo, portanto, luz, ou seja, radiação eletromagnética. Tratava-se de um problema que envolvia a interação entre a matéria, no caso os metais, e a radiação, no caso a luz emitida. Esse problema tinha a denominação técnica de problema do corpo negro, entendendo-se por isso um corpo ideal, capaz de absorver toda a radiação que nele incida. A denominação é feita por analogia com os corpos escuros, que absorvem a maior parte da luz que neles sobrevém. A radiação eletromagnética, a concepção clássica. O eletromagnetismo nos ensina que uma carga elétrica em movimento modifica sua vizinhança. Cargas de provas postas em movimento nessa vizinhança sofrem a ação de uma força magnética e de uma força elétrica. Expressamos essa modificação ou perturbação na vizinhança dizendo que as cargas elétricas em movimento criam um campo elétrico e um campo magnético. Tomemos agora uma carga elétrica acelerada oscilando entre dois pontos, de forma periódica, com uma frequência I. Como no nosso exemplo, a carga geradora dos campos está acelerada, devemos esperar que esses campos variem com o passar do tempo. A lei da indução eletromagnética de Faraday nos afirma que a modificação de um campo elétrico induz a um campo elétrico. Por outro lado, Maxwell descobriu que a modificação de um campo elétrico, por sua vez, induz a um campo magnético. É a esse conjunto de campos, elétrico e magnético, que denominamos a radiação eletromagnética. Ela se propaga viajando como uma onda de frequência igual à da fonte que a produz. Uma conclusão essencial do eletromagnetismo clássico é a constatação de que cargas elétricas aceleradas emitem radiação eletromagnética. O problema vinha sendo atacado tanto pela física teórica com os recursos da termodinâmica e do eletromagnetismo, quanto pela física experimental, com o desenvolvimento de medidores bastante sofisticados de intensidade de radiação. Note-se que na época final do século XIX, tanto a termodinâmica quanto o eletromagnetismo eram compreendidos pela totalidade dos físicos, tendo como a mecânica clássica por fundamento, de modo que aqueles problemas eram enfrentados pelas armas teóricas e conceituais. Diversos físicos dedicavam-se a solucionar esse problema, sem êxito. As previsões que a física clássica oferecia não coincidiam com os resultados experimentais. Planck conseguiu equacionar o problema, obtendo o que hoje chamamos de lei da radiação de Planck, usando como hipótese uma ideia muito estranha aos preceitos da física clássica. Planck considerou que a emissão de energia de corpos irradiantes era composta de pequenos grãos, cujo valor poderia ser obtido da expressão E é igual a H vezes F, onde E é a quantidade de energia de cada grão, F é a frequência da radiação e H uma constante física introduzida pelo próprio Planck, de valor numérico muito pequeno, valendo aproximadamente 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos. Isso equivale a 66 antecedido por 34 zeros.
Isso quer dizer que nessa nova proposta, a grandeza física. Quanto vale a constante de Planck? Por que não percebemos o significado de H, a constante de Planck, no mundo macroscópio? Examinemos como o pequeno valor dessa constante nos impede, por exemplo, de perceber o caráter ondulatório da matéria macroscópia. Iremos com efeito calcular o comprimento de onda associada a uma bola de futebol de massa 3,0 kg lançada com uma velocidade de 20 metros por segundo. Conforme a proposta de Louis do Broglie, devemos associar um comprimento de onda lambda, que é igual a h, que é a constante, sobre ρ, a todos os objetos. Como h é igual a 6,6 vezes 10 a 34 joules vezes segundos, temos lambda, que é igual a h, que é a constante de Planck, sobre ρ. Lambda é igual a 6,6 vezes 10 a 34 sobre 3,0 vezes 20. Lambda é igual a 1,1. Como vemos, é um comprimento de onda imperceptível aos nossos olhos. Conclusão: é o valor diminuto da constante de Planck que nos impede de perceber os efeitos quânticos no mundo macroscópio. Existem certos efeitos quânticos macroscópios e, principalmente, lembre-se de que fenômenos macroscópios como a estabilidade da matéria, átomos e moléculas, a transmissão da herança genética, um funcionamento do transistor e do laser só são explicáveis, conforme palavras do Planck. Para o êxito de seus cálculos, era necessário considerar a energia total não como uma quantidade contínua infinitamente divisível, mas sim como uma quantidade composta de partes iguais, discretas e finitas. Ele chamou essas partes iguais de elementos de energia, de modo que a energia total fosse um múltiplo inteiro dessas quantidades. Max Planck recebeu o Prêmio Nobel de Física por esse trabalho 18 anos mais tarde. Ele, contudo, não ficou muito satisfeito com a inovação que ele mesmo havia criado, tendo declarado que a introdução dos quantos de energia tinha sido um ato de desespero, pois uma explicação teórica tinha de ser obtida a qualquer custo. Pode-se dizer que Planck, aos 42 anos, desencadeou a revolução mais radical na física desde os tempos de Galileu e Newton. A palavra quanta, que frequentará o nosso livro a partir de agora, tem sua origem no hábito de os cientistas recorrerem às línguas da antiguidade clássica, como o latim e o grego antigo, para designar novos conceitos científicos. Trata-se de um hábito saluto, porque evita problemas de tradução que poderiam dificultar a comunicação, tão essencial para o desenvolvimento do conhecimento. Quanto é uma palavra latina que significa quantidade, e entre os cientistas alemães da época ela era usada para representar uma quantidade elementar de uma dada grandeza física. Planck usou para designar a constante H, por ele introduzida como a quantum elementar de ação, expressando desse modo a ideia que a grandeza física ação, que tem a dimensão de energia vezes tempo, como a constante H, não poderia ser definida para quantidades menores que aquele quantum. Com o passar do tempo, a expressão foi simplificada para quantum de ação. E hoje, uma simplificação ainda maior, é comum estudantes e cientistas usarem a palavra quântica ou quantum para referir-se à teoria física quântica, ou ao quantum elementar de ação, formulado por Planck há quase 100 anos. O plural de quantum tanto pode ser quanta como quantus, sendo preferível a palavra latina quanta. Deveríamos, contudo, adequar à língua portuguesa expressões como o verbo quantizar, que gera quantização, e quantizado. Einstein e o efeito fotoelétrico. Os físicos não compreenderam de imediato o alcance conceitual do trabalho realizado por Planck. Foram necessários 5 anos para que outro trabalho, na mesma direção, fosse publicado. Em 1905, o jovem físico de origem alemã, Albert Einstein, de 1879 a 1955,
trabalhando então em um escritório de patentes industriais em Berna, na Suíça. Estendeu a hipótese que Planck em uma direção inteiramente revolucionária. Em um artigo intitulado sobre um ponto de vista heurístico referente à produção e convenção da luz. Segundo Einstein, o principal heurístico consiste em considerar que a quantização de energia dos osciladores sugere que se investigue se as leis de produção e conversão da luz também são estabelecidas, como se a luz consistisse em quanta de energia desse tipo. Para se avaliar o significado da inovação conceitual formulada por Einstein, nota-se que ele estava propondo que os fenômenos luminosos que foram bem descritos ao longo do século XIX como um fenômeno ondulatório, explicando desse modo fenômenos como reflexão, refração, difração, interferência e polarização da luz poderiam ser considerados como um composto de pequenas partículas ou grãos de energia eletromagnética. Einstein retomava ideias que havia sido proposta por Isaac Newton em torno de 1700, mas que no início do século XX apenas integravam o museu das antigas e obsoletas ideias da física. O alcance do trabalho de Einstein, que lhe valeu o Prêmio Nobel em 1922, não estava na simples proposição da quantização da radiação eletromagnética. Apoiado nessas ideias, ele desenvolveu cálculos com previsões experimentais bastante detalhadas sobre um fenômeno físico pouco estudado até então, o chamado efeito fotoelétrico, que consiste na propriedade de um metal emitir elétrons quando sobre ele incide um feixe de luz. Conforme as previsões de Einstein, a energia dos elétrons emitidos deveria ser proporcional à frequência da luz incidente em vez de ser proporcional à sua intensidade, como, aliás, era esperado pela teoria do eletromagnetismo. Einstein retomava a expressão usada por Planck, E é igual a H vezes F, afirmando que a luz era composta por grãos de energia eletromagnética, cujo valor é igual a H vezes F. Rutherford, anunciado em 1911, causou um profundo desconforto entre os físicos, porque aquele modelo implicava átomos estáveis, o que contrariava a convicção da totalidade dos cientistas de então sobre a estabilidade dos elementos químicos. Explicamos melhor. O eletromagnetismo, um dos pilares da física clássica, mostra que toda carga elétrica acelerada irradia, emitindo energia sob a forma de ondas eletromagnéticas. Estando os elétrons orbitando em torno do núcleo, desenvolviam um movimento acelerado. Logo, emitiam energia e deveriam colapsar colidindo com o núcleo. Nesse modelo, os átomos não teriam, portanto, a estabilidade. Além disso, mesmo enquanto os elétrons estivessem orbitando em espirais, antes da colisão com o núcleo, os átomos não teriam o tamanho bem definido, o que também era um resultado estranho, porque as dimensões moleculares tinham acabado de ser calculadas e mensuradas em trabalhos de Einstein, Paulo Langevin e Jean Perrin. O paradoxal era que o modelo planetário do átomo estava fortemente assentado nos resultados experimentais, muito precisos obtidos por Rutherford, mas em completa dissonância com a física clássica, em especial com o eletromagnetismo, e este tinha também uma grande base empírica. É nesse cenário que aparece o nome de Niels Bohr, um recém-doutor que trabalhava em 1912 com o próprio Rutherford no seu laboratório em Manchester. O modelo atômico proposto em 1913 por Bohr é emblemático da crise que ia tomando conta da física, pois ele combinou corajosa e conscientemente em um mesmo trabalho algumas teses compatíveis com a física clássica com outras tantas completamente incompatíveis. As teses completamente estranhas ao mundo da física clássica são as seguintes. Os elétrons só poderão movimentar-se em certas órbitas definidas pela quantização de grandeza física momento angular. Nessas órbitas, os elétrons são estacionários, isto é, não emitem radiação.
Os elétrons poderão mudar de órbita, emitindo ou absorvendo quantidades discretas de energia, mas sem nenhuma trajetória que ligue uma órbita a outra, como se os elétrons dessem verdadeiros saltos entre as órbitas. Duas observações sobre o trabalho de Bohr, ele estendeu a ideia de Planck, de quantização da energia, que Einstein havia aplicado ao estado da luz, ao estudo da estrutura do átomo. Nesse sentido, Rutherford e Bohr fundam a física dos átomos, ou seja, a física atômica. O trabalho de Bohr é representar de um momento da crise na ciência, porque usualmente os cientistas são muito ciosos da busca de coerência e por isso se recusam a trabalhar com ideias incompatíveis. A imensa atividade científica que se seguiu indica que, em certas circunstâncias, o uso consciente de ideias contraditórias pode ser fecundo para o progresso da própria ciência. Bohr percebeu também que ele poderia cotejar as previsões do seu modelo com os fardos resultados experimentais que os espectropistas vinham acumulando desde o século passado. Quando um gás é aquecido, ele emite radiação, e a espectroscopia consiste em fazer passar essa radiação por um espectroscópio, de modo a decompor essa radiação em diversos comprimentos de onda e frequência. Estava bem estabelecido desde o final do século passado que os espectros dos gases puros eram representados por linhas, significando que esses gases só emitiam certas frequências de radiação. Além disso, para um elemento simples como o hidrogênio, essas linhas tinham sido bem medidas, levando inclusive ao estabelecimento de equações empíricas que relacionavam essas linhas entre si. O espectro eletromagnético. Todas as ondas eletromagnéticas, a exemplo das micro-ondas, raio-x e luz ultravioleta, viajam no mesmo meio, com a mesma velocidade, o que distingue as radiações eletromagnéticas. Denominamos de espectro eletromagnético o conjunto de todas as frequências de radiação. A corrida ao átomo. O modelo do átomo de hidrogênio obtido por Bohr impressionou de tal modo os cientistas que o físico italiano Emilio Segre nos conta que, após o trabalho fundamental de Bohr, os átomos e as moléculas passaram a ser o centro da atenção tanto dos físicos experimentalistas quanto dos físicos teóricos. Outras áreas da física ainda eram pesquisadas, mas os átomos e as moléculas eram o grande foco da atividade. Como afirmamos na sessão anterior, os trabalhos do Rutherford e Bohr fundaram um novo campo de conhecimento científico, o qual pode hoje ser denominado de física atômica. Nada como o desenvolvimento de um novo e promissor campo científico para atrair os jovens. E mesmo os não jovens talentos de uma profissão. Aqui trata-se de nada mais nada menos de decifrar a estrutura dos átomos. Átomos que tinham povoado o imaginário de muitos homens cultos por mais de 2000 anos, desde os tempos de Demócrito e Epicuro na Grécia Antiga. Por isso, podemos dizer que se instalou, a partir de 1913, uma verdadeira corrida ao átomo, mobilizando as melhores energias da física daquele período. Essa corrida ao átomo foi suscitada logo depois com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. A Primeira Guerra impediu a circulação de informações entre os cientistas dos países beligerantes, e boa parte dos jovens físicos foi mobilizada para o esforço de guerra. Mesmo após o fim da guerra e o do armistício de 1918, as barreiras entre as nações não se dissiparam de imediato. É lícito afirmar que a guerra atrasou a história da mecânica quântica em pelo menos 4 ou 5 anos. Um resultado obtido ainda durante a guerra não pode deixar de ser mencionado. Einstein, em 1917, estudou a emissão induzida e espontânea de radiação pelos átomos em um trabalho que está na base de estudos que ulteriormente levaram à criação do laser.
Na biologia, são aplicações da tese de doutoramento do príncipe e físico francês. Outra aquisição conceitual fundamental desse período foi o chamado princípio da exclusão, formulado em 1925 pelo jovem austríaco Wolfgang Pauli. O alcance dessas propostas pode ser mais bem avaliado quando levamos em conta que, desde a elaboração por Bohr de um modelo atômico aplicável ao átomo de hidrogênio, os físicos quânticos se lançaram em um projeto bastante audacioso, visando explicar com os conceitos quânticos a tabela periódica dos elementos, unindo indissoluvelmente a química e a física. O êxito generalizado desse empreendimento só foi possível depois de 1926, com a elaboração de uma física quântica satisfatória. Resultados parciais importantes, contudo, foram sendo obtidos antes mesmo da obtenção da nova teoria. É o caso do princípio proposto por Pauli, que assevera que não poderão existir dois elétrons com todos os números quânticos idênticos. A utilidade heurística desse princípio pode ser evidenciada mesmo no ensino de química no segundo grau, quando o estudante o utiliza para estudar a estrutura eletrônica dos átomos. 20 anos depois, em 1945, Pauli recebeu o Prêmio Nobel por essa descoberta. Uma teoria ainda insatisfatória. Podemos agora fazer uma pequena parada em nossa viagem, até para ganhar fôlego para prossegui-la. Estacionaremos no ano de 1925 para fazer um exame de conjunto da história da construção da física quântica, a incluída a corrida ao átomo. Se compararmos com a situação do início do século, os êxitos eram enormes. O átomo de hidrogênio, por exemplo, foi esquadrinhado nos mínimos detalhes, naturalmente condicionados pelos experimentos disponíveis então. Se, por outro lado, compararmos com as expectativas e desejos dos físicos, muito ainda havia por ser obtido. Átomos mais complicados, como o átomo de hélio, por exemplo, que tem 2 elétrons, resistiam a um tratamento semelhante ao obtido com o átomo de hidrogênio. A intensidade das linhas espectrais também não tinha uma explicação satisfatória. Existiam outras insatisfações que também movem os físicos e dizem respeito a critérios lógicos e mesmo estéticos. Em 1925, a física havia concedido carta de cidadania a estranhas propriedades dos átomos e moléculas, estranhas pelo menos no quadro da mecânica e da eletrodinâmica clássica. Essas propriedades que decorriam do que hoje denominamos de velha teoria quântica, em contraposição à nova teoria que foi elaborada entre 1925 e 1927, podem ser assim resumidas: quantização de grandezas físicas, como a energia que classificamente era considerada contínuas, propriedades ondulatórias para os átomos, moléculas e partículas subatômicas, mesmo que os átomos fossem intuitivamente considerados como partículas, e por fim propriedades corpusculares para a luz, mesmo que fosse bem estabelecido na física clássica no seu comportamento como uma onda eletromagnética. Entretanto, se a inviabilidade da física clássica para análise dos fenômenos atômicos e da sua interação com a luz estava bem estabelecida, não tínhamos ainda uma teoria alternativa consistente. As propriedades acima passaram a coexistir com a física clássica, mesmo sendo contraditórias com esta última. As dificuldades eram grandes. Basta registrar que, do ponto de vista da representação matemática e da fenomenologia física, os modelos ondulatórios e corpuscular são mutuamente excludentes. A representação de uma onda bem definida, com frequência precisa, é algo espalhado no espaço, portanto incapaz de representar um corpúsculo na linguagem ondulatória. Precisamos superpor muitas ondas, o que chamamos de um pulso, cada uma com sua frequência própria, diluindo assim um comportamento ondulatório puro. Por outro lado, se somos obrigados a aceitar um modelo corpuscular para as radiações eletromagnéticas, os fótons, não podemos esquecer que na física clássica só o modelo ondulatório explicou no século XIX fenômenos com a difração e a interferência da luz. E se podemos aceitar o comportamento ondular, devemos perder de vista que a sua representação
como partículas indeformáveis, era mais intuitiva. Ela tinha sido usada, por exemplo, pela teoria cinética dos gases na explicação microscópica de grandezas termodinâmicas macroscópicas, como pressão e temperatura. As nuvens estavam carregadas, e não tardou a cair um novo temporal. A necessidade de uma nova teoria científica capaz de superar essas incompatibilidades era sentida por todos os físicos. A nova teoria, criada entre 1925 e 1927, abriu uma grande via para o desenvolvimento da ciência, mas revelou-se muito distante dos conceitos subjacentes à física clássica. Enfim, a física quântica. O conhecimento acumulado ao longo dos primeiros 25 anos do século, através da velha mecânica quântica, deixou claro para os cientistas da época que a física clássica era completamente inadequada para descrever o universo atômico. Por outro lado, não havia nessa época uma teoria quântica satisfatória. A teoria quântica, também denominada de nova mecânica quântica, foi elaborada entre 1925 e 1927, em clima de intensa atividade científica. Nesse período, os alemães Werner Heisenberg, Max Born e Pascual Jordan formularam a teoria quântica representação matemática. O inglês Paul Dirac formulou de forma independente a nova teoria. O austríaco Erwin Schrödinger, também de forma independente, formulou a nova teoria, partindo da ideia de de Broglie, de associar ao elétron a onda, e obteve a equação da mecânica ondulatória, hoje conhecida como equação de Schrödinger. As três propostas eram, no entanto, equivalentes, conforme demonstração do próprio Schrödinger. Heisenberg, Schrödinger e Dirac receberam, por esses trabalhos, o Prêmio Nobel nos anos de 1932 e 1933.